natural de São Leopoldo, filho do senhor Jorge Luiz e da dona Maria de Fátima. Realmente ele é casado, né? Com a dona Ananda Miller, que é jornalista também. Ele é jornalista esportivo, radialista, meu amigo da Rádio Guaíba. Seja bem-vindo, Felipe Nabinger. Obrigado, Jair. Obrigado, é uma honra participar. Vamos conversar aí pelos próximos 30 minutos, contando um pouquinho dessa tua trajetória pessoal e profissional. Você é natural de São Leopoldo, capilé da gema, né, como a gente brinca. Tu começaste a tua carreira, fizeste faculdade na Unicinos e começaste na Rádio Unicinos, né? As primeiras experiências em rádio. Isso. Eu sou natural de São Leopoldo, eu morei 27 anos da minha vida em São Leopoldo até me mudar por questões profissionais, Claro. Mas Ou seja, por uma obrigação, né? Porque eu gosto muito da cidade, aqui eu me criei, passei praticamente toda a minha vida até aqui. E comecei a trabalhar com o jornalismo propriamente na Rádio da Unicinos, mais especificamente um projeto que fazia programas para a Rádio Unicinos com a professora Luísa Carraveta, que é uma professora histórica da universidade. Todo mundo que fez jornalismo conhece a professora Luísa Carraveta, ela me deu essa oportunidade para fazer alguns programas falando sobre os cursos da Unicinos com uma linguagem mais jovem, enfim. E eu fiz esse projeto junto com a Vanessa Wagner, do Grupo Panorama de Taquara. A gente desenvolveu esse projeto, colocou 50 programas no ar e acabou surgindo a possibilidade de estagiar na Rádio da Unicinos. Então, eu migrei internamente, digamos assim, e na Rádio Unicinos eu apresentava o Padaria, que era o programa que abria a programação ao vivo da Unicinos. Era nas manhãs da Unicinos. Nas manhãs, na época em que eu estive lá, eu entrei ali por 2007, aproximadamente 2007, 2008. Abri a Manhã da Unicinos, era um programa que tinha, claro, música, como até hoje ainda é a programação da rádio, e falava sobre a situação do trânsito da BR-116, sobre a temperatura, questões do Vale dos Sinos, informações locais, nacionais, enfim. O que era notícia na manhã, a gente dava entre os intervalos dos blocos musicais. Então, era mais ou menos essa a tônica do programa. E ali foi para perder aquela inibição, né, Jairo? Porque eu sempre fui um cara bastante tímido quando eu era novo. Poxa vida! Eu era bem tímido. Que olho na Bíngora, hoje nem imagina isso. Olha, eu ainda sou um pouco tímido, mas quando eu conheço a pessoa, quando eu estou confortável no ambiente, eu me solto. E ali foi importante para aprender isso, para me soltar um pouco mais, para aprender a me postar no microfone. Então, eu dou uma importância enorme para essa passagem na Unicinos, é claro, para toda a minha formação lá. Sem dúvida. Eu fiquei bastante tempo na universidade por questões até profissionais, financeiras. Por vezes o cara tem que fazer poucas cadeiras, ou então trabalha e o trabalho exige muito da pessoa. Isso acontece muito, né? Então, eu fui fazendo, fui estudando enquanto trabalhava e me formei como profissional, pegando um pouco da prática, já trabalhando, e da teoria das cadeiras em que eu ia fazendo como dava, né? A conta-gotas, mas enfim, foi um período muito bom, muito marcante. Eu não me arrependo também de ter passado esse tempo todo na universidade. Para mim foi bom, acabou sendo bom, porque ao mesmo tempo em que eu vivia aquele dia a dia do trabalho e do fazer, do botar a mão na massa, eu também tinha os professores ali me orientando e pegando um pouco da teoria para aplicar também na prática. Então foi um período muito bom. Penoso, a faculdade custoso, mas muito bom. Sem dúvida. Felipe, vamos voltar um pouquinho cronologicamente. Você é natural de São Paulo. Você nasceu em 84, está com 33 anos. Vai fazer 33? Isso, vou fazer 33 anos em 7 de setembro de 2017. Nasci nessa data, nesse feriado. Eu ia dizer, dia da nossa proclamação da República. Exatamente, nunca tomei banho. Independência do Brasil. A proclamação da República é 15 de novembro. Eu nunca tomei banho de ovo, né, na escola, porque era sempre o feriado. Era uma vantagem. Mas também tive uma cobrança, porque por ser 7 de setembro, por ser
independência da República, sempre me cobravam, né? Não, mas então uma data tão histórica com desfiles, tu vai ser militar. Olha só. E eu tenho um tio, o meu tio-avô, ele é militar. Ele foi militar, né? Já falecido, mas havia uma cobrança. Acabou que não aconteceu porque não foi para isso que eu nasci. Se direcionou, enfim. Claro, me direcionei, nada contra, Lógico, pelo obviamente. contrário. Eu só acho que... Inclusive, a gente precisa dos militares. Claro, muitas vezes, né? eu só acho que quem quer seguir essa carreira tem que ter uma vocação, Exato. tem que ser... Como em tudo, né? Claro. É o famoso dom, né? Então, sem dúvida, mas havia essa cobrança por ser 7 de setembro, por ser independência, por haver desfiles na cidade. Claro, meus pais jamais me fizeram pressão por qualquer coisa, né? Eles sempre me deram muita liberdade para escolher o que eu queria fazer, mas pelo menos em tom de brincadeira existia essa cobrança. Eu te perguntei essa questão até dessa ligação com o São Leopoldo, porque há pouco tempo eu vi uma postagem tua nas redes sociais falando que tu tá sentindo falta da tua São Leopoldo, né? Desses 27 anos que tu morou, que algumas coisas estão se perdendo na nossa cidade. A tua infância, a juventude foi toda em São Leopoldo. Você hoje, morando em Porto Alegre, quando vem a São Leopoldo, tu vê uma cidade muito diferente do que... Poxa, faz pouco tempo, faz 6, 7 anos que tu saíste da cidade. Tu já consegue ver essa transformação assim, tão grande, sentir falta do que tu viveu lá na infância, na juventude? Pois é, eu sinto, Jairo, porque... até essa postagem que tu citaste, explicando a quem está nos assistindo, foi quando eu passei na frente de onde ficava a antiga Factory. Exatamente. Eu nunca fui um cara baladeiro, sou mais do rock. Eu frequentava lugares que também já não existem mais, que eu também sinto saudades. Verdade, o BR3, que era ali próximo da Factory, na Lindolfo Collor. O próprio Armazém São Lu, quando era na Lindolfo Collor, agora é na Independência. Antes disso ainda, Andar de Cima, Casarão, eram bares de rock and roll. Eu sou um cara mais roqueiro. Mas mesmo assim também é na Factory, né? Solteiro, jovem, claro, a gente normal, acabava né? indo. Não era um ponto conhecido de São Leopoldo. Claro, um prédio tradicional de São Leopoldo. Até encontrava lá jogadores de futebol da dupla Grenal. Verdade, né? que hoje a gente entrevista, mas na época encontrava na festa. E olha, não tem problema nenhum nisso. Até deixar bem claro. A vida particular, né? Vida particular. Mas eu passei na frente de onde ficava a Factory e me surpreendi que há uma farmácia agora. Então o prédio foi demolido, não existe mais. Foi um negócio que me trouxe memórias desses outros lugares que eu frequentava e não existem mais. E de toda aquela vida que eu tive em São Leopoldo. Eu vejo sim uma cidade bastante diferente. Eu acho que diferença, evolução é sempre bom. Sempre bom mudar, melhorar, só que eu acho que o São Leopoldo perdeu um pouquinho da identidade. Porque, claro, a gente é o berço da colonização alemã e isso não vai mudar. Sim. Ainda existe a São Leopoldo Fest, a gente celebra essa colonização, isso sim, mas um pouquinho daquela identidade arquitetônica, de ser uma cidade da noite, onde o pessoal de Porto Alegre vinha para São Leopoldo, porque conhecia a noite de São Leopoldo, era muito forte. A gente conversou e até gravou na semana passada um programa São Leopoldo Fest, que é o Estação São Léo, e debatendo justamente isso, e foi falando, São Leopoldo durante muito tempo era o point da região. Muita gente, inclusive de Porto Alegre, com Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Sapucaí, vinham para São Leopoldo para curtir a sua noite, a sua balada, enfim. E isso, aos poucos, está se perdendo, né? Está se perdendo isso e a gente vê esses lugares que em um momento bombam, passam 3, 4, 5 anos, daqui a pouco estão fechados, e às vezes os mesmos empresários, e você que conversa com eles, fecham um estabelecimento porque ele deixa o público, o leopoldense tem uma cultura de frequentar determinado lugar durante algum tempo, quando cansa, às vezes o próprio empresário que tem aquele estabelecimento, fecha o estabelecimento, abre outro com outra proposta e passa a ser o novo point. Isso é uma característica, pelo menos que eu vejo com os meus amigos, eu mesmo, na época que morava em São Leopoldo, e isso acontece. Bomba, todo mundo vai, se encontra lá, passa um determinado tempo, cansou.
Então tem que ter uma coisa nova. É muito do leopoldense isso, eu acho. Mas por um lado é ruim, porque dá aquela impressão de que nada dá certo, né? No comércio, enfim, na própria questão da noite. Então tem esses dois lados. Claro, né? sem dúvida. Tem o lado da transformação bom, mas também acaba perdendo muito da sua característica, das coisas históricas, inclusive, da cidade. Felipe, seguindo na tua vida profissional, depois da Unicinos, surge a oportunidade de tu entrar para o Grupo RBS, para a Rádio Gaúcha. Enfim, como é que foi essa experiência trabalhar no maior grupo de comunicação do Estado? Foi engraçado porque eu fui chamado para entrevista, eu me inscrevi, é claro, através do site da empresa, acho que a maioria faz assim, né? Não foi um processo natural, Sim. mas, Não claro, foi um convite? Não foi um assim, convite, né? não, nada, eu me inscrevi. Foi curioso, Jairo, porque a entrevista do estágio foi no dia do aniversário da minha mãe, no dia 4 de agosto. Né? Deu de presente para ela também, está completando. Está completando, a verdade completou na sexta-feira da semana passada. Isso aí. Um beijo para ela, para a dona Fátima. E foi no aniversário dela, eu fui, isso já, claro, aquele processo de entrevistas, eu tinha passado pela dinâmica de grupo, enfim, normal. E fui para a entrevista. Na dinâmica de grupo, aliás, as vagas que estavam à disposição eram de assessoria de imprensa do grupo, assessoria de imprensa da TV e uma outra vaga que era mais burocrática também. Eu não me enquadrava, mas fiz a dinâmica e quando a entrevistadora perguntou qual a vaga que vocês querem no Grupo RBS, obviamente, os meus colegas de dinâmica responderam as vagas que estavam à disposição. E eu disse, não, eu gostaria de trabalhar em uma das rádios, de preferência na Rádio Gaúcha. Ela me olhou e disse, não, mas essa vaga não está aberta. Eu disse, não tem problema, até que tu me perguntasse qual é a vaga que eu queria, não em qual das que está aberta eu queria. Eu dei essa resposta, né? Pode ser meio kamikaze. Claro, né? exatamente. Mas ela podia mandar tudo, então espera abrir a Rádio Gaúcha. Mas eu acho que ela gostou da resposta. Tu fosse sincero, fui sincero. E depois da dinâmica, já tinha encerrado uma fase de prova escrita, ela me chamou e disse, olha, tem uma vaga que está com processo aberto na Gaúcha, mas já está aberto há um mês. Então tem gente que já fez entrevista, está bem na tua frente. Tu quer que eu te coloque nesse processo que ainda está aberto e deixando claro, tu vai entrar em desvantagem. Eu disse, não, eu quero ser colocado nesse processo. Ela me colocou então nesse processo, eu fui para essa entrevista no dia 4 de agosto com o Kleber Grabowska. Grande Grabowska. E ele é um cara que me ajudou demais, eu devo muito ao Kleber. Ele tem um jeito um pouco mais fechado com quem ele não conhece. Na época ele era coordenador do departamento de esportes, ele passava até mesmo por um cara mais turrão. Sim. Quem conhece melhor ele sabe que não é, mas ele passa essa imagem. E o Kleber, ele me entrevistou, pelo meu perfil, eu não sou aquele cara que usa a camisa de time, o abrigo de marca da Adidas, da Nike. Sim. Eu não sou aquele perfil que a gente conhece dos nossos colegas que iniciam a carreira ainda mais sendo jovens. Né? Eu tinha, 24 anos, 24 para 25. E ele olhou para mim e disse assim, após várias perguntas, ele questionou, olha, não sei se tu tem o perfil não para trabalhar com esporte, com futebol. Tu quer mesmo? Ele disse, não, eu quero, eu gosto de futebol, eu conheço, eu entendo, eu quero. Ele falou, olha, tem um processo aberto, daqui a um mês vai ser escolhido um estagiário para o departamento de jornalismo geral. Vai ser selecionado pelo André Machado. Será que tu não tem mais perfil para esse? Aí eu olhei para o Kleber e disse, olha, Kleber, eu acho que eu tenho perfil para trabalhar nos dois, mas a vaga que tu tem é essa, ela está aberta, eu sei que eu posso dar conta e eu quero essa vaga. E aí eu acho que muito acabei... legal e corajoso. Também, eu fui meio no caminho... É que eu já tinha uma certa idade. Geralmente a pessoa entra no Grupo RBS com 20, 19, 20 anos. Eu já tinha ali... Tu já tinha passado 25, um pouquinho dessa fase. Eu tinha passado. Então era aquela hora que eu ou vai ou racha. Ou entra de vez ou
não vai ter o que fazer. Então eu falei isso para ele, ele gostou dessa atitude também. Eu fui selecionado, passei e aí comecei a minha história no Grupo RBS, primeiramente como estagiário do Departamento de Esportes, onde eu comecei a aprender um pouquinho dessa manha. E depois do intervalo, o Nabinger vai contar aí sim a trajetória dentro do jornalismo esportivo. Hoje está num outro grande grupo, né, histórico, que é a Rádio Guaíba, enfim. E, lógico, vai falar aí como é que é essa experiência, né, de estar lá no dia a dia com esses jogadores famosos, alguns marrentos, outros são mais gente boa, viajando pelo Brasil. Já já a gente volta sempre para Funny Feelings. Grande abraço, Fabiano e toda a equipe do Funny Feelings. Na sequência, voltamos com o Conversa de Peso.